Muito bem, pessoal. Na aula de hoje, então, nós faremos um super resumo. É um período muito grande de história, por volta aí do ano 1600, 1800 a.C., até por volta do ano 400 a.C. Então, a gente tem um período de mais de 1000 anos aí para cobrir em poucos minutos. Então, como eu já comentei, não vou entrar em muitos detalhes. A ideia é só dar um panorama histórico de tudo o que aconteceu. Então, o primeiro personagem dessa nossa história, dessa nossa reflexão bíblica, é o famoso Abraão. Talvez você já deve ter ouvido falar, ou mesmo já ouviram a expressão Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. De onde surgiu essa expressão? Quem são esses nomes? Quem são essas pessoas por trás? Então é isso que você vai acompanhar na aula de hoje. Abraão, personagem muito conhecido, um famoso patriarca do Antigo Testamento, pai de vários povos, várias religiões reconhecem Abraão como um dos seus fundadores, um dos seus pais, digamos assim. Bom, Abraão é um personagem citado que viveu aí por volta do ano 1600, 1800 a.C. Claro que a data precisa vai variar dependendo da literatura, dependendo de qual historiador a gente está falando sobre. Mas Abraão ele vivia ali na região de Ur dos Caldeus, ali na região do Golfo Pérsico, ali, nessa região do globo. Abraão e toda a sua família, e assim começa a história dele, ele foi chamado por Deus para seguir para determinado lugar. Sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Então a gente imagina que é uma situação até complexa, porque Abraão já tinha provavelmente um certo status, já tinha vinha de uma boa família, provavelmente, ali da região de Ur dos Caldeus, que era uma região muito próspera naquela época. E ele simplesmente seguiu o chamado de Deus e foi. E sobre Abraão ainda, uma das promessas que ele recebeu ali no seu encontro, em um dos encontros que ele teve com anjos do Senhor, foi que ele seria pai de uma grande nação. Algo que a princípio soou estranho, tanto para ele quanto a sua esposa Sara, porque ambos já tinham uma idade avançada e ele não havia tido filhos até então. Sara era estéril. Então aquilo soou um tanto quanto estranho e difícil de conseguir. Tanto que a própria esposa Sara zombou dessa informação e acabou sendo punida por isso também. Abraão se tornou pai, sua esposa ficou grávida e deu à luz a Isaac. Já de idade bem avançada, Abraão e Sara já tinham. Okay? Mas no meio da história de Abraão, muita coisa aconteceu. Uma das histórias mais marcantes, que é muito conhecida também, é a famosa história de Sodoma e Gomorra. Qual a relação disso com Abraão? Então, quando Abraão saiu do meio da sua família, como eu havia comentado, ele levou vários de seus familiares, inclusive Ló, um dos seus sobrinhos, que em certo tempo da caminhada acabou se estabelecendo ali nessa região ali de Sodoma e Gomorra. Era uma cidade extremamente pecaminosa, uma cidade muito pervertida, principalmente nessa questão sexual e várias outras questões também. Era um povo violento, era um povo briguento, enfim, são várias questões envolvidas. E Deus deu um decreto de que essa cidade de fato seria destruída. E Abraão, sabendo do seu sobrinho Ló, orou, intercedeu, e Ló foi salvo. Assim, na verdade, quando ele foi salvo, os anjos que o visitaram, para que puderam receber, só para você ter uma ideia do tamanho do pecado da cidade de Sodoma, os próprios anjos que ficaram hospedados ali na casa de Ló, os moradores queriam abrir, praticamente arrombar a casa de Ló para ter relações com os anjos. Olha só que coisa maluca, que coisa absurda, com esses homens que estavam ali visitando. Conseguiu fugir, tem toda uma história envolvendo a sua esposa que acabou olhando para trás e, segundo a tradição, acabou virando uma estátua de sal. Mas o fato é que Ló conseguiu fugir. E aí, basicamente, essa é, claro, com muito resumidamente, essa é a história da vida de Abraão. Com Isaac também acontece algo muito interessante, Porque, como eu havia comentado, imagina você sendo Abraão, uma pessoa já de idade, havia uma promessa de um filho, e chega lá quase no final da sua vida, nasce o filho querido, aquele que você queria, e Deus
nesse momento fala para Abraão tomar o seu filho único Isaque e oferecer ele em sacrifício. Tá, vamos abrir um parênteses aqui, porque esse é um texto bastante polêmico, porque a gente sabe que em nenhum momento Deus ele aprova o sacrifício de crianças, tanto que mais para frente, lá na época da monarquia, ele critica muito a religião de Baal, que era muito conhecida por oferecer justamente sacrifícios de crianças. Então a gente tem que entender que esse foi um momento histórico muito específico, né, e que era óbvio que em nenhum momento ele iria realmente sacrificar Isaque, porque Deus com certeza mandaria a sua, digamos assim, a sua providência. Então ele foi naquela confiança, claro, com seu coração apertado, de que algo aconteceria no meio do caminho. E a cena é que o próprio Isaque anda caminhando com o pai, devia ser uma criança de poucos anos aí, não se sabe exatamente, talvez um pré-adolescente, enfim. Mas quando ele estava ali caminhando, aí ele pergunta para o pai, fala, pai, tá tudo preparado aqui, mas cadê o sacrifício, né? Cadê o cordeiro? E é nesse momento que imagino, né, claro que são conjecturas, mas imagino que o coração do pai deve ter ficado bem consternado, digamos assim. Então acontece esse fato, e quando ele vai para sacrificar o seu filho, né, com seu coração bastante temeroso, aí uma voz lá do céu diz para que ele pare, né, já, digamos assim, já chegou até onde deveria ter chegado. Essa era a grande prova de fé de Abraão, e o próprio Deus providenciou um carneiro para ser sacrificado no local de Isaque, ou em lugar de Isaque. Então a gente pode trazer para as nossas vidas algumas reflexões interessantes que têm reflexo inclusive no Novo Testamento, que é a ideia do sacrifício substitutivo. A gente entende hoje como cristãos que o sacrifício de Cristo tirou os nossos pecados, mas como é que o sacrifício de uma pessoa pode afetar outra? Então é mais ou menos por aí, o sacrifício de um carneiro foi substituição do filho de Abraão. Então essa ideia da substituição, claro, ela é muito mais bem trabalhada no Novo Testamento, no livro de Hebreus, em Romanos, fala alguma coisa sobre isso. Okay? Mas aí nós terminamos basicamente a história de Abraão e entramos então nessa questão de Isaque. Bom, Isaque, claro, teve toda a sua vida também, foi uma pessoa que... Inclusive algo que vale muito a pena ressaltar, irmãos, é que muitas vezes quando nós falamos de personagens bíblicos, nós temos aquela impressão de que são pessoas assim, sem falhas, sem nenhum defeito, são pessoas 100% corretas. Mas a história bíblica ela é muito honesta. A gente vai ver agora na história de Isaque, na história de Jacó, que aconteceram coisas na vida deles que, poxa, não é possível que um personagem bíblico tenha mentido, tenha feito isso, tenha feito aquilo. Eu não cheguei a não citar quando eu estava falando de Abraão, mas o próprio Abraão mentiu falando sobre a sua esposa que era irmã dele, só para ela não ser, digamos assim, só para não serem atacados ali no Egito, para ela não ser cobiçada por Faraó. Mas enfim, então a história bíblica ela é muito realista, ela fala de falhas, ela fala de pessoas que realmente falham. Quando Isaque já tinha uma idade, já era um moço, Abraão, ainda vivo, pediu para que um dos seus servos fosse de volta até a terra dos seus parentes para buscar uma esposa para Isaque. E essa é uma história muito conhecida também, a famosa história de Isaque e Rebeca, que é um casal que é exemplo para convites de casamento, etc. e tal, usa muito a história desse casal, que é um casal muito famoso. Como é que foi essa escolha da esposa, digamos assim? Então, o seu servo, né, o servo de Abraão, foi até a região ali onde Abraão morava, na região dos seus parentes, para buscar uma esposa para Isaque. E aí esse servo, né, ele orou ao Senhor pedindo que Deus lhe desse um sinal, né, de que aquela mulher que o desse a beber a ele seria uma mulher, digamos assim, escolhida por Deus para se casar com Isaque. Foi uma oração bastante sábia, porque isso mostra que ele estava buscando uma pessoa realmente bondosa. E de fato foi o que aconteceu. Pouco tempo depois dessa oração, esse servo ele estava ali no poço e apareceu então Rebeca oferecendo água para ele, então, não só para ele como também para os seus animais, aqueles que ele estava trazendo. Então eles ficaram muito felizes, ele trouxe, né, então Rebeca para que pudesse se casar com Isaque, seu filho. E Rebeca então engravidou e deu à luz a 2 filhos, né? São gêmeos, a famosa história de Jacó e Esaú. Na verdade, Esaú é o filho mais velho que nasceu no primeiro. Tudo bem que são gêmeos, não tem essa de mais velho. A diferença de idade entre os dois talvez são alguns minutos, algumas horas. Mas a história conta que Jacó e Esaú, quando nasceram, até eles nasceram brigando. Um nasceu agarrado no calcanhar do outro ali. Então é uma história bem interessante.
Bom, Esaú é um filho que seguiu o caminho da caça, né? Diz o texto bíblico que ele era um exímio caçador, inclusive o pai gostava muito da sua caçada, né? Para fazer o seu guisado. E Esaú se tornou uma pessoa do campo, alguém ligado à pecuária, alguém criado à criação, né? dos carneiros, enfim. Eles seguiram caminhos diferentes. O interessante, né? Que o próprio nome Jacó, que significa trapaceiro, certo momento Jacó estava ali preparando uma sopa, né, preparando ali um guisado, e Esaú chegou morrendo de fome. Esaú chegou, dá um pouco dessa sopa aí. E Jacó, muito esperto, né, não no bom sentido, no mau sentido mesmo, trapaceiro, ele falou, eu só te dou essa sopa se você vender para mim o seu direito de primogenitura. O que é isso, direito de primogenitura? Era uma bênção comum, né, no Antigo Testamento. Quando um pai estava para falecer e passava a bênção para os seus filhos, o primogênito era aquele que recebia a bênção maior, a bênção dobrada. Então isso tinha uma importância muito grande no Antigo Testamento. E Esaú, que era o filho mais velho, apesar de poucos segundos ou poucos minutos de diferença aí, era ele quem receberia, era o filho favorito do pai, era ele quem receberia essa bênção. Mas aí, por causa dessa troca, a bênção passaria a ser para Jacó. E como eu já havia comentado que nem tudo na vida desses patriarcas eram flores, né, o pai tinha um filho preferido, a mãe tinha outro, né, coisa que acontece muito em casais. Então a mãe gostava de Jacó e o pai preferia Esaú. Aí é claro, o que aconteceu no final da vida, quando Isaac estava para morrer, ele pediu para que Esaú saísse para caçar, fizesse digamos assim, preparasse algo da caça para ele, né, que Esaú gostava muito da carne. E nesse momento, então, Rebeca ajudou Jacó, seu filho favorito, a elaborar um plano. Falou, aproveita que o pai está lá, o pai já está meio cego, não está enxergando direito. Vai lá e se passa, né, por Esaú para receber, então, essa bênção final, digamos assim, essa bênção mais importante, a bênção da primogenitura. E foi o que ele fez, né? Diz o texto que ele até colocou uma pele de carneiro, né, para simular os pelos, né, que o seu irmão era mais peludo. Então ele foi e recebeu essa bênção. E aí a briga familiar termina quando depois Esaú chega, vê que ele já tinha recebido a bênção, chora amargamente, mas a bênção já tinha sido dada para o filho mais esperto, assim, entre aspas, né? Mas a gente sabe que trapaça não é bom e ele sofreu as consequências disso. Jacó, em certo momento da sua vida, estava ali na região de Ará, e viu um poço e conheceu Raquel, né, a moça por qual ele se apaixonaria. Ele gostaria de se casar com Raquel. Então ele foi, né, para conhecer toda a sua família, e aí que ele conheceu o seu futuro sogro Labão. E a parte irônica da história é que Jacó, né, conhecido por ser um trapaceiro durante a sua vida, ele ia tomar um tombo do seu sogro Labão. Né. Ele se ofereceu então para trabalhar ali junto com Labão, né, digamos assim, em troco do casamento com Raquel. É claro que essa história parece um pouco estranha nos dias de hoje, onde a gente escolhe livremente, mas naquela época essa era uma tradição muito comum, né? Você se oferecer para fazer algum trabalho, alguma coisa, para conseguir uma esposa. É como se fosse algumas outras culturas têm a questão do dote também, então isso é algo razoavelmente comum na antiguidade. Então ele trabalharia por 7 anos para o seu sogro Labão para ganhar Raquel. E o que aconteceu? Ele trabalhou durante 7 anos, né? Foi um excelente empregado, tinha uma experiência muito grande na criação ali das ovelhas, dos carneiros. Passados 7 anos, na noite de núpcias, o seu sogro Labão o enganou. Então, em vez de mandar Raquel, ele mandou Lia, que era sua filha mais velha. E aí, depois de terminada a noite de núpcias, ele ficou revoltado, foi conversar com seu sogro, o que aconteceu, etc e tal. Aí o sogro dele veio com aquela conversa de que Lia era a filha mais velha, que não podia casar a filha mais nova antes, e ofereceu então para trabalhar por mais 7 anos em troco finalmente de Raquel. Então, passado esse período de núpcias, ele se casou com Raquel, que era quem ele queria, e aí trabalhou por mais 7 anos para o seu sogro Labão. Então, o que nos chama a atenção é que muitas vezes o mal que a gente faz aqui na Terra, aqui mesmo a gente acaba pagando. Claro que isso não é uma norma, mas aconteceu e muito forte aqui no caso de Jacó. Bom, depois já de um tempo na sua vida, um momento bastante interessante na vida de Jacó foi o famoso encontro de Jacó com o anjo. Jacó brigou com o anjo. Claro que quando a gente vê uma cena dessa no Antigo Testamento, Jacó brigando com o anjo, é óbvio que fisicamente o anjo ganharia, né? Mas houve digamos assim, uma permissão de Deus para que houvesse ali de fato uma briga, uma luta entre Jacó e esse anjo. E o anjo lhe feriu a perna, lhe feriu a coxa, né? E
na verdade, essa experiência, né, dessa luta com o anjo, ela trouxe muitas coisas para a vida de Jacó no futuro também. Porque depois que ele brigou com o anjo, que ele passou por isso, ele teve seu nome mudado e ele passou a se chamar Israel. Então olha só como a gente já começa a fazer as ligações com a história. Então o país Israel, né, o povo de Israel, vem daí. Então Jacó foi realmente o primeiro dos patriarcas a dar o nome a essa nação, que a gente vai entender daqui a pouquinho na história. Mas esse encontro com o anjo foi um encontro bem interessante, porque mudou muitas coisas na vida de Jacó. Né? Jacó passou a entender melhor um pouco das coisas que ele fez de errado. Logo mais alguns versículos à frente ele se reconciliou com Esaú, seu irmão, que há anos eles já não se falavam. Então é uma história muito legal que, claro, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vale a pena você ler o seu texto de Gênesis aí e dar uma pesquisada depois. E aí termina então a nossa história de Jacó, né? Falando um pouco sobre ele. Agora nessa próxima parte a gente vai falar um pouco sobre os filhos de Jacó e um dos filhos mais importantes, né, da história de Israel, que foi o seu filho José. O fato é que nesse momento, né, com os 12 filhos que ele teve, Jacó, que agora se chama Israel, um desses filhos era José. José era o filho favorito de Jacó, porque José era, digamos assim, era um jovem, né, ele tinha sonhos, né, inclusive esses sonhos eram bastante polêmicos, porque um desses sonhos, ele sonhou que os seus irmãos o estavam servindo, né, o que não soou muito bem ali para a família naquela época, mas o fato é que os irmãos realmente tinham um ódio mortal de José. E para piorar a situação, ele ganhou uma túnica do seu pai, uma túnica toda colorida. Hoje quando a gente fala de algo colorido, fala, nossa, mas o que tem de mais uma túnica colorida? A gente está falando de um contexto aí de séculos antes de Cristo, onde a própria cor, né, a ideia dos corantes, do tingimento, era algo extremamente raro. Então ter algo colorido significa algo muito caro, muito especial. Então essa túnica, a famosa túnica colorida de José, também gerou provavelmente um certo ciúme entre os irmãos. Tanto é que esse ciúme aconteceu que certo dia, quando ele estava no campo, né, os irmãos o capturaram, né, o jogaram num poço, jogaram ele num buraco. A ideia era realmente matar, mas depois eles acabaram meio que se arrependendo, falaram, não vou matar não. Aí vinha passando um grupo de mercadores, eles venderam, né, o seu filho, o irmão deles, José, para ser escravo no Egito. Né? E a história não termina por aqui, né, de forma muito dramática. Eles chegam, falar, como é que a gente vai contar isso para o pai? Vamos falar que ele foi morto. Então pegaram a túnica dele, sujaram com sangue de animais e falaram, pai, ele foi devorado por lobos. Então o pai dele chorou amargamente, foi uma situação bastante constrangedora. Então nesse momento da história a gente dá uma pausa aqui em Israel, tá? na região de Israel, na região onde vivia Israel ali, na verdade lembrando que nesse momento Israel é só o nome de uma pessoa, não é exatamente um país. Então no grupo ali onde vivia Israel com os seus filhos, e vamos agora focar no Egito. O que aconteceu no Egito? A história de José também é uma história muito extensa, é uma história muito conhecida, que eu vou tentar resumir um pouco aqui. Quando José chegou no Egito, ele foi servir como escravo, né? Foi na casa de, inclusive, foi servir como escravo na casa de Potifar, que era, digamos assim, um homem muito importante no Egito. E ali, como escravo de Potifar, ele acabou se envolvendo numa confusão muito grande, porque a esposa de Potifar o assediou, né? A gente geralmente escuta falar do assédio do homem para com a mulher, nesse caso com o assédio oposto, né? E José naquele momento ele se mostrou bastante fiel, bastante temente a Deus, porque ele podia pensar assim, bom, fui excluído pela família, né? A esposa do rapaz que está dando em cima de mim, eu vou aproveitar. Mas ele foi muito fiel aos seus princípios, foi fiel a Deus e fugiu. Só que nessa fuga, né, a esposa de Potifar, né, essa mulher que queria ter relações com ele, ela puxou a sua túnica e ainda o acusou de tentativa de estupro, digamos assim. Então ele foi preso, foi jogado para a cadeia e a coisa começou a complicar. Mas, né, como a história de Deus ela tem os seus altos e baixos na vida das pessoas, quando nós estamos no período baixo é que Deus muitas vezes nos ensina. Enquanto estava mais uma vez ali na cadeia, né, José ele interpretava sonhos. Então ele interpretou sonhos de algumas pessoas, né, de que aconteceram ali na cadeia, do copeiro, etc. e tal. E em dado momento, né, alguns anos depois, que ele tinha interpretado um sonho de uma pessoa que foi liberta, inclusive, né,
o próprio faraó começou a ter alguns sonhos estranhos, né? Sonhos sobre uma vaca gorda que comia as vacas mais magras. Inclusive essa expressão que a gente tem hoje em dia, época das vacas gordas, época das vacas magras, ela se originou dessa ideia do sonho do faraó. Então ele teve um sonho esquisito, né? E aí lembraram que havia lá na prisão um escravo que tinha o dom de interpretar sonhos, e aí acontece a grande reviravolta na vida de José. Ele interpreta o sonho de faraó. Ele diz que esse sonho se refere a um período de seca, um período de escassez muito grande ao qual toda a terra ia passar, incluindo o Egito, que era uma potência na época. Então a recomendação que ele deu era para construir silos, para estocar comida, etc. e tal. E Faraó se alegrou muito dessa interpretação e deu a ele um dos cargos mais importantes do Egito. Ele passou a se tornar o governador do Egito. É algo bem interessante ali para a história do povo de Israel. E a ironias à parte, né, muitos anos se passaram a partir de então, ele como governador do Egito fez toda a preparação para que passasse por esse período de seca, né, toda a terra, construiu silos, estocou alimento e o Egito estava razoavelmente sossegado. Só que a fome, ela não assolou só o Egito, assolou a terra de Israel, onde vivia seu pai Jacó com os seus filhos. E pelas ironias da vida, quando a fome chegou também lá em Israel, agora voltando para a nossa história, voltando ali na tenda de Jacó, o que ele fez? Seus filhos foram até o Egito em busca de comida. E olha só que ironia interessante, aí lá no Egito, José reconheceu os seus irmãos que estavam ali em busca de comida. Só que ele estava toda com uma indumentária diferente, né? Só para vocês terem uma ideia, o povo antigo, geralmente, principalmente o pessoal que vivia no deserto, era barbudo, né? Tinha toda aquela, não vou dizer largado, né? Vamos dizer assim, um povo que não estava muito preocupado em cortar, até porque tinha proteção do frio da noite, etc. Agora, lá no Egito era uma cultura diferente, né? Quando a gente vê, por exemplo, as pinturas, né, as coisas ali nas paredes das pirâmides, né, nessa cultura egípcia, já era um povo que já tinha o costume de passar navalha, já era um povo que já não era barbudo, digamos assim. Então, provavelmente, José já estava com toda essa indumentária, aquelas sombras que eles costumam colocar nos olhos, né, como a gente vê aí, como essa figurinha, por exemplo, aí dá uma olhada. Esse aqui é um típico egípcio. Então, ele estava bem diferente. É óbvio que eles não iriam reconhecer José. Mas o fato é que ele conheceu os irmãos e resolveu pregar uma peça ali para os irmãos, né? Ele resolveu fazer algumas testes, algumas provas com os irmãos. E dentre essas provas ele pediu para que os irmãos voltassem, né? Deu comida, deu algumas coisas para eles levarem, que trouxessem o seu pai Jacó, né? Tudo bem que ele não falou que era pai ainda. Mas aí, enfim, depois de todas essas indas e vindas, veio toda a família de Jacó de volta para o Egito, inclusive o próprio Jacó. Eles se conheceram ali, se abraçaram todos e a coisa voltou a uma certa normalidade. Mas é claro que o remorso não saiu da cabeça dos irmãos de José. Tanto que depois que seu pai Jacó morreu, né, eles ficaram ali morando no Egito, mas eles ficaram com medo. Eles falaram, nossa, agora que nosso pai morreu, agora ele vai se vingar da gente. Mas José mostrou que realmente era um homem transformado, era um homem bom, que deu condições do povo viver ali no Egito. E assim que o povo, né, os filhos de Israel, foram parar no Egito. E só para esclarecer um pouco essa questão das tribos, José teve 2 filhos, né, Manassés e Efraim. Então, inicialmente, olha só, eram 12 filhos de Jacó e um deles era José. Só que a gente não escuta falar da tribo de José, porque em lugar de José, antes de morrer, Jacó abençoou Manassés e Efraim. Então eram, digamos assim, 11 filhos de Jacó e mais os 2 filhos de José, seriam as 13 tribos. Mas lá na frente, né, para não gerar muita confusão, lá na frente a terra é dividida em 12 partes. Fala, pô, mas como que a terra é dividida em 12 partes se tem 13 tribos? É que justamente um dos filhos de José, que é Levi, a tribo de Levi acabou se transformando na tribo dos sacerdotes. Então os sacerdotes não tinham exatamente uma terra. Eles estavam presentes em todas as tribos, porque eram responsáveis pela questão do templo, etc e tal. Mas são coisas que só vão ser compreendidas um pouco mais pra frente, tá? Por enquanto não tem templo, não tem nada. A gente tá aqui ainda num povo. E há uma transformação entre o povo de Israel, digamos assim, o povo, né, dos filhos de Jacó, que se chamava Israel, até o império, até, digamos assim, o país Israel tem um caminho longo pela frente ainda, ok? Então nós terminamos essa parte da história com o povo vindo fazer parte do Egito, né, como, digamos assim, pessoas de muita estima do governador. Então eles viviam bem no Egito. Okay? Aí nós passaremos então para a nossa próxima parte, que é aí entra Moisés na história. Então daqui a pouquinho a gente volta para essa nossa parte.